O abuso sexual de menores, seja de meninos ou meninas, é sempre um assunto preocupante, uma questão social que precisa ser abordada, ser esclarecida e todos precisam se inteirar a respeito. É este o assunto de hoje. Pedofilia, abusos sexuais, como que os pais ou adultos podem perceber esses problemas, às vezes dentro da sua própria casa, isso acontece. Nós já vamos tratar desse assunto em um instante. É rápido o intervalo. Use sua criatividade e se mantenha sempre na moda com os tecidos da Casa São Jorge. Tecidos de todos os tipos com padrões de qualidade. Casa São Jorge, na Avenida 25, número 190, esquina da Rua 8. Telefone 33 22 80 45. No Escritório Central, você prepara toda a documentação para a isenção de IPI, ICMS e IPVA para pessoas com deficiência física e taxistas para compra de veículos. Escritório Central, Avenida 23, entre 22 e 24. Rapidez e confiança em seguros para veículos, residências e empresas. Escolha Vilaça Corretora de Seguros, onde você encontra também seguros de vida, previdência e de viagens. Rua 24, 1581, entre 13 e 15. Telefone 3322-3532. Seminovos você encontra em Wagner Veículos. Compra, venda, troca e financia. Com Wagner Veículos você faz o melhor negócio. Wagner Veículos é qualidade e bom atendimento. Rua Santa Rita, 770, no Alto Sumaré, em Barretos. O assunto de hoje, em Fé e Cidadania, é a questão muito preocupante do abuso sexual de meninos ou meninas, de crianças ou adolescentes. E nós temos aqui então a alegria de receber uma conselheira tutelar, a Renata, que vai já de início, nosso muito obrigado pela sua presença, mas de início já discorrer sobre isso para nós. Como que faz para detectar possíveis abusos que, digamos, um menor esteja sofrendo, às vezes dentro da sua própria casa? Então, é um assunto bem delicado esse, né? O abuso sexual de crianças e adolescentes. Que nós, como conselheiras, tentamos, quando recebemos a denúncia, com toda delicadeza, sutileza, conseguir trabalhar em cima disso, né? Normalmente, uma criança que é vítima de abuso sexual vem de dentro da casa dela. Normalmente. O abusador normalmente é aquela pessoa que mais é de confiança da criança e da família. Infelizmente, pais, tios, primos. É aquela pessoa que tem proximidade, que sabe a rotina familiar, que tem muito contato e confiança da criança e dos familiares, né? E aí a gente fala como que a família detecta, né, essa situação. Normalmente a criança ou adolescente, ele fica mais fechado, entristecido no canto dele. Na escola, o rendimento escolar começa a cair, né? Se é um bom aluno, começa a ficar mais apático ou mais violento. Cada personalidade é de um jeito. E normalmente quem convive, que é professor, mãe, pai, que vai reparar que houve essa mudança. Não tem como eu destacar que pode ser a apatia ou o nervosismo, porque é muito particular essas mudanças, né? De pessoa para pessoa, mas o pai, a mãe, a professora, vendo que essa criança mudou, deve tentar conversar tranquilamente e tirar o que pode ter feito essa criança mudar. Para um pai, para uma mãe, receber uma notícia dessa é muito complicada. Até os próprios pais acabam negando, né? Não acreditando, porque... Às vezes não são os pais, são padrastos ou amados. Isso. Porque assim, quando a gente vê na TV é uma coisa, a gente vê dentro da nossa casa aquilo acontecendo, é tão difícil, porque quando a gente vê na TV a gente fala, eu tomaria essa atitude, eu tomaria aquela atitude. É fácil julgar quando a gente está fora da situação,
De repente a gente está ali, você vê seu filho contando, ai, meu tio abusou de mim. É complicado. E quando a idade isso. é menor, aí fica mais difícil de Mais perceber. difícil ainda, que é onde... Porque nós temos até casos de aberrações, quando bebês mesmo Sim, são abusados. muito. Né? Tem muito. Infelizmente, no caso aqui da nossa cidade, já várias Pode vezes. acontecer que a mãe saiba e mesmo assim ela não denuncia? Às vezes por medo. Se for um marido, um padrasto que sustenta a casa, ameaça, existe. Tem de tudo, né? Tem de tudo, todos os casos. Mas quando é com bebês, normalmente é perceptível pelo exame, né? Porque aí a criança vai passar por um legista que ele vai... As crianças também são ameaçadas, elas Também, elas não o abusador denunciam. pode falar, né? Se você contar, eu vou matar o seu pai, a sua mãe. Existe, são várias situações. Vocês já encontraram casos assim? Muitos. Desde o começo da nossa gestão até hoje, muitos casos de abuso sexual em Barretos, infelizmente. A gente pensa que é uma cidade tranquila, mas infelizmente a gente pega muito caso de abuso, sim. E o caminho certo é a procura do conselho, a procura de fazer uma denúncia. Isso, o conselho tutelar é a porta de entrada disso, porque nós, como conselheiras, que vamos tomar as atitudes certas, né, que é encaminhar o caso para a polícia, encaminhar para a saúde, porque essa criança vai precisar de um apoio psicológico, não só a criança como a família. Então, a porta de entrada de tudo que se relaciona a criança e adolescente é o conselho tutelar. E as pessoas podem fazer isso através de denúncias anônimas nos nossos telefones. Nós vamos mostrar isso depois, mas nós temos assuntos também mais complicados ainda com relação a menores, e no próximo bloco a gente vai continuar então, que é um assunto que interessa a sociedade em geral. É rápido o nosso intervalo, nós já voltamos. Serralheria JB. Portões de estruturas metálicas. Portões a partir de R$ 1.250, completos com a qualidade que você precisa. Pagamentos facilitados no cartão ou boleto bancário. Visite nosso showroom, Rua 34, entre 39 por 41, Baroni. Informações 3322 8080. Artigos escolares e para escritórios você encontra com certeza na Papelaria do Estudante. Com mais de 20 mil itens para bem atendê-lo, com rapidez e qualidade. Papelaria do Estudante, Avenida 29, entre 26 e 28. Telefone 3322-8252. Um outro assunto também complicado e delicado é a questão da prostituição infantil. Às vezes, até adultos se tornam exploradores de menores que se prostituem e entram nessa vida, e precisa também de denúncias. Às vezes esses menores podem estar se prostituindo em motéis ou em casas particulares. Como que é a situação que vocês encontram aqui na nossa área de atuação do Conselho? Então, em Barretos também nós já recebemos casos de prostituição infantil. Alguns casos em que o adolescente está envolvido com drogas e em troca da droga acaba indo se prostituir, como também existem casos que é para sustentar a família. Nós já pegamos adolescentes que a família vem de regiões mais pobres, né, para o estado de São Paulo, e chegando aqui não tem condição nenhuma financeira, acaba ganhando uma Bolsa Família, mas mesmo assim não dá para renda familiar. Aí esses adolescentes acabam fazendo programas com homens mais velhos para poder sustentar a família. E sejam meninos ou meninas, adolescentes, Não. Até que idade se considera que é uma prostituição de menores? É até 18? Até 18 anos, né? Menor de 18, né? Porque 18 você já é considerado maior de idade. 18 incompleto, né? Se na cidade existem assim barzinhos, festas,
onde os menores nem poderiam frequentar. Mas se tem menores também nesses locais, o Conselho Tutelar não tem esse poder de fiscalização, de entrar no estabelecimento. Na verdade, não compete ao Conselho Tutelar fiscalizar festas. Isso seria o órgão da prefeitura, né, que deveria fiscalizar. O que o Conselho faz mediante uma denúncia anônima, que naquela festa existe adolescentes fazendo uso de drogas, bebida ou prostituição, a gente tem que averiguar juntamente com a polícia se existe essa situação. Agora, fiscalizar festa, o Conselho Tutelar não é um órgão fiscalizador. Aí a prefeitura fiscaliza, Isso. Mas para vocês irem, por exemplo, tem que ser acompanhados de polícia. Com certeza, porque nós não somos bem recebidos, né? Normalmente, todas as vezes que nós fomos em festas, acaba sendo assim, desacatadas, desrespeitadas, e às vezes com a própria PM junto também. Dá confusão. Dá confusão também. E vocês têm casos assim registrados, mesmo, claro, não precisando citar endereços, nada, mas de vendas de bebidas a menores? Já houve casos, sim, ocorrências em festas, já houve um caso num bar, na festa do peão, já houve aí a pessoa multada. Mesmo que estejam acompanhadas de maiores, não pode? Sim, eles acabam burlando, faz RG falsificado. Hoje em dia se dá um jeito para tudo. E como é que vocês conseguem isso? Ou eu acho que não conseguem? Por exemplo, durante as grandes festas aqui de Barretos, como a festa do peão, que vem muita gente de fora, muitos adolescentes. A festa do peão, nós fazemos um trabalho de prevenção. Vamos de barraquinha em barraquinha, colocamos as placas que é proibido venda para menores de 18 anos, orientamos os barraqueiros. Mas eles vendem para os maiores que passam. Que podem passar. E aí o nosso trabalho é um jeitinho de burlar. Isso. Nós orientamos todos eles, antes da festa do peão é feita uma reunião entre a polícia, entre os independentes, o conselho, todos os órgãos, bombeiro. Porém, Mas é muita gente, né, Renata? O fluxo é muito grande, que foge do nosso controle. Aí o que acontece? Se algum adolescente bebe, dá entrada na UPA, Santa Casa, alcoolizado, a gente acaba descobrindo de onde saiu. E é onde que a gente informa o Ministério Público e esse estabelecimento, a pessoa que forneceu a bebida é multado. Pode sofrer essa multa, né? Existem também os casos de violência doméstica, maus tratos, às vezes surras, espancamentos, abandono. Esse é o assunto no nosso próximo bloco. É rápido o nosso intervalo. Um minutinho só e já estamos de volta. Do básico ao acabamento, escolha Comap. Todo mês com ofertas especiais. Pisos, revestimentos, porcelanatos, tudo em até 6 vezes no cartão. Construa mais barato com a Comap. Rua 36, esquina da Avenida 47. Telefone 3321-0200. É claro que a lei proíbe os maus tratos a menores, aquelas antigas surras que se falam tanto que os antigos davam em seus filhos, né? Não pode e essa educação tem que ser de qualidade, não na força bruta. Mas ainda acontece, maus tratos a menores, abandono de menores, pais ou mães que dão aquela saída ou vão em algum estabelecimento comercial e deixam crianças trancadas em casa. Fala sobre tudo isso para nós, Renata. Eu acredito que esse tema é o mais complicado para a gente discorrer a entrevista. Por quê? Quando a gente fala de maus tratos, de violência doméstica, cai naquele sentido assim, o conselho tutelar quer atrapalhar de eu educar o meu filho. E é o que a gente sempre fala, educar é uma coisa, é você mostrar bons princípios, mostrar um bom caráter, o caminho para o seu filho seguir. Violência, você vai humilhar, constranger,
acabar com a personalidade daquela pessoa, porque ela vai crescer achando que a vida se resolve daquela forma, na pancada. E não adianta falar, porque eu encontro muitos pais que falam castigo assim, severo. Eu encontro pais que falam assim, eu apanhei e eu virei gente. Mas vai saber como que está o seu emocional, o seu psicológico. Você pode não matar, não roubar, mas será que você é uma pessoa totalmente, realmente equilibrada? Aquela violência que você sofreu na infância não deixou alguma marca? Né? Então o conselho não está aqui para atrapalhar a educação. Dentro da sua casa, o regime que você escolher é o direito do pai e da mãe. Porém, o que a gente peça tem equilíbrio. E são temas sempre constantes nos debates psicológicos, com certeza. E nós, como conselho tutelar, somos muito massacrados, porque eles falam assim, o conselho tutelar não deixa eu educar meu filho, então na hora que ele virar bandido eu vou entregar para o conselho tutelar. Não é isso. Vocês devem ouvir muito isso. Muito, muito. A gente é muito massacrado. E a própria deterioração, às vezes, do contexto social, econômico, familiar, né? O Estado mesmo também não dá essa formação. Que, assim, hoje em dia se confunde muito. Está sendo delegada a educação, a escola, ao conselho tutelar, e a educação é dentro da casa. Na escola você vai aprender, você vai para estudar. O conselho, nós estamos aqui para orientar, para expedir algum serviço, não para educar o seu filho. Porque muitas mães ligam para a gente e falam assim, olha, eu não estou dando conta, vou entregar para vocês colocam no abrigo. Abrigo não é depósito de criança e adolescente, porque o pai e a mãe não deu conta. Vai para um abrigo uma criança que não tem mais o pai, a mãe, que foi negligenciado, que sofreu maus tratos severos. Isso é o lugar de criança estar no abrigo. Caso contrário, eu acho que todo pai e mãe tem que ver um meio de conseguir educar e viver bem com o seu filho. Mas hoje em dia, às vezes, a gente recebe essas notícias de que uma mãe ou um pai, eles foram para alguma festa, foram de noite para alguma balada aí, e deixam as crianças em casa, ou às vezes deixam as crianças trancadas para ir comprar alguma coisa, ou até usar droga às vezes. E essas crianças podem sofrer acidentes gravíssimos. Com certeza, nós esse ano, bem no começo do ano, por pouco, foi um milagre de Deus. A mãe saiu, deixou a criança com adolescentes, e a criança caiu lá de cima dos predinhos. A criança foi um milagre, tá viva. Né? A gente fala, o exemplo... Deixou trancada sozinho. Não, deixou com 2 adolescentes, que não são responsáveis, né? Não tem discernimento ainda total para poder cuidar de uma criança. As crianças às vezes fazem aquelas pequenas... minuto que o adolescente vai mexer ali no celular, a criança está aprontando. É um dedo na tomada, é uma mão no fogo. Né? Criança é o olhar ali constante, porque eu vejo como professora, eu sempre fui pedagoga de crianças pequenas. 1 minuto que a gente descuida, está ali fazendo arte. Então, e temos também um assunto sobre trabalho infantil, que é proibido. Às vezes os pais se revoltam contra essa proibição de colocar um adolescente já para trabalhar e ajudar nas despesas da casa. E essa questão dos abrigos que nós temos, como é que o Conselho Tutelar ele toma essas providências, inclusive em relação à justiça, mas nós vamos tratar desse assunto no próximo bloco. É rápido o nosso intervalo. Portões eletrônicos, câmeras de segurança, cerca elétrica, concertina, lanças, interfones das melhores marcas e rápida instalação. Você tem na Suporte Automação, residencial e comercial. Ligue 3325-3715, Praça São Sebastião, 144 Barretos. Retomando então o assunto anterior do trabalho infantil, às vezes os pais ou responsáveis já querem colocar o adolescente ou a menina para trabalhar e ajudar nas despesas de casa. Como que é a lei nesse sentido? Então, eu concordo plenamente que o exemplo do trabalho é o melhor exemplo para se dar para um adolescente, porque ele vai aprender a lidar com o dinheiro dele, com os gastos dele, porém bate ali na legislação, né? É proibido.
É proibido até 16 anos, que aí 16 anos ele pode começar como menor aprendiz, né? E aí tem os horários certos que não atrapalham o estudo da criança. Eu sou a favor, que eu acho que o melhor exemplo para o adolescente é o trabalho, além dos exemplos desde dentro de casa. Desde que não prejudique os estudos, que é a também. Prioridade quando se é criança e adolescente é o estudo, né? Juntamente com o estudo, o trabalho. Eu acho que pode andar em conjunto. Dentre tantas questões de violência doméstica, maus tratos, prostituição, drogas, álcool, né, com os menores, abusos sexuais, inclusive dentro da própria casa, quais as providências rotineiras lá do Conselho Tutelar para tantos casos assim numa cidade como a nossa? Então, o Conselho Tutelar, ele é um órgão expeditor de serviços. Nós recebemos as denúncias, os casos, e conforme cada necessidade que cada caso precisa, nós vamos fazendo os encaminhamentos. Se é uma situação de violência, de violência que é bullying, violência sexual, abandono, nós encaminhamos para o CREAS. Se são providências familiares, a família está com dificuldades financeiras, um fortalecimento de vínculo, que no caso pai e filho estão brigando muito, a gente encaminha para a CRAS, encaminhamos para o Ministério da Justiça, encaminhamos para a Defensoria, tudo depende de cada caso, né? Normalmente vocês são bem recebidas. Nesses órgãos? Não, junto às famílias com problemas. Nem sempre. Nem a gente sempre. Imagina que seja um trabalho difícil. É porque o Conselho Tutelar está assim, para as próprias crianças e adolescentes, eles ainda veem como o órgão que pune eles, quando na verdade nós somos o órgão de defesa da criança e da adolescente. Vocês são em 6, né? Em 5. Em 5? 5 mulheres. E estão conseguindo? Graças a Deus, somos guerreiras. Não é fácil. Eu entrei, a minha sogra foi conselheira por 3 mandatos, então eu acompanhava assim, mas eram outras épocas. Hoje está muito mais difícil, a drogadição está muito maior, a desestrutura familiar, a falta de amor, tudo tem dificultado assim muito o nosso trabalho. Quantos abrigos temos aqui? Um é só ou mais? 2. São um para recebe de bebês até 12 anos, né? Que é pode citar o endereço? É a casa do Oleiro Kids, né? E tem a de crianças maiores de 12 até quando completam 18 anos saem do abrigo, né? Que é a Menino Jesus. E tem muitos adolescentes ou crianças atualmente nesses abrigos? Eu não tô agora assim de cabeça os números, né? Mas o abrigo de crianças tem mais do que os de adolescentes. Depois que vocês sabem que essas crianças ou adolescentes estão no abrigo, vocês já deixam o serviço, não acompanham mais, ou vocês continuam acompanhando? Na verdade, quando a criança é abrigada, nós temos que informar o Ministério Público. Aí, o que acontece? As técnicas do fórum, que são psicólogas, assistentes sociais, que vão trabalhar essa família, juntamente com as psicólogas e assistentes sociais do abrigo, que vão trabalhar a criança. O trabalho do conselho termina no momento que a gente abriga a criança. Só que mesmo assim, depois nós somos chamadas para dar nosso depoimento em audiências concentradas para entregar a guarda, né? Então é esse o relacionamento que vocês têm com o Ministério Público e com a Justiça. E normalmente quando a criança é desabrigada, é pedido relatório da nossa parte. A gente volta a visitar essas famílias, ver como está a situação para informar o Ministério Público. Nós vamos colocar também na tela o endereço do Conselho Tutelar e os telefones. Você já vai ver aí. E vocês... Qual o horário de atendimento, plantões, como é que funciona? O Conselho Tutelar, a sede fica aberta das 8 às 18, não fecha para o almoço, e os plantões são 24 horas, né? Sempre tem alguém lá? Sempre. E os telefones sempre disponíveis? Sempre. Às vezes dá ocupado, tem tudo isso, mas disponível 24 horas. Telefones fixos e celulares? Sim. Não, o fixo é das 8 às 18. Ah, sim. E o celular de plantão, sim, 24 horas. Nosso agradecimento à Renata, que veio aqui também acompanhada. Muito obrigada. Né, uma outra conselheira, a Andresa? Valéria. A Valéria, desculpe.
a Valéria, que também está aqui presente, nosso muito obrigado. E estamos sempre também à disposição para divulgar, né, as ações do Conselho Tutelar. Muito obrigada pelo convite. Nós também estamos abertos sempre para estar divulgando, até porque a sociedade às vezes não tem todo o conhecimento do que é o trabalho deste órgão, a competência dele. E nós estamos aqui para informar e esclarecer qualquer dúvida. Que é muito importante. Com certeza. Pessoas informadas são pessoas esclarecidas. Exatamente. Muito bem, nós voltaremos em breve com mais entrevistas, sempre ligadas às pastorais sociais.